boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O deputado Carlos Marum toma posse como novo ministro da Secretaria de Governo, aqui da Presidência da República, com a missão de concluir as negociações da reforma da Previdência. E a Base Nacional Comum Curricular foi aprovada para a educação básica pelo Conselho Nacional de Educação. Tudo isso você confere a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, o presidente Michel Temer deu posse hoje aqui na Presidência da República, aqui no Palácio do Planalto, para o deputado Carlos Marum como novo ministro da Secretaria de Governo. O presidente Michel Temer, que inclusive recebeu alta hospitalar hoje em São Paulo, após passar essa semana por um procedimento cirúrgico. Ele recebeu alta de manhã e à tarde já estava aqui, então, concedendo posse ao ministro. O tema mais falado durante os discursos dessa posse foi justamente a reforma da Previdência. O próprio presidente Michel Temer falou disso, disse que Marum terá que trabalhar 18 horas por dia, se possível 20, ali numa brincadeira com o novo ministro, para garantir essa aprovação, mas disse estar convicto de que, com o recesso parlamentar, que começa a partir da semana que vem, na Câmara dos Deputados, também no Senado, né? Mas estamos falando mais especificamente da Câmara dos Deputados, que é onde a reforma vai ser votada. Com o recesso parlamentar, o presidente disse acreditar que isso vai facilitar a aprovação da reforma. Acompanhe o que ele disse. Os nossos parlamentares vão para suas bases e vão verificar que não há uma oposição feroz em relação à Previdência. E, portanto, voltarão, penso eu, muito mais animados para votar a reforma da Previdência em fevereiro. Não é? A imprensa colaborará, nós iremos esclarecendo na medida do possível, mas especialmente nós teremos um gigante aqui em favor da Previdência, recebendo deputados, recebendo a sociedade, recebendo amigos, recebendo imprensa, que é o nosso Carlos Marum. Pois é, o novo ministro, Carlos Marum, que está tomando posse no lugar de Antônio Embaçaí, que pediu para deixar o cargo. O novo ministro disse hoje, durante entrevista coletiva, após a cerimônia de posse, que só há 2 motivos para um parlamentar se posicionar contra a reforma atualmente. Um deles é ser de oposição, e aí ele disse que, por ser de oposição, os parlamentares tendem a votar, né, os que são de oposição, contra o governo em qualquer situação, independente da importância do tema. E também, ou ainda na outra opção, o parlamentar se posicionar contra a reforma por uma questão eleitoral, por receio do impacto eleitoral que isso possa ter. Ele disse que isso é legítimo, é natural e que é por isso que o governo está trabalhando também para esclarecer a população sobre a necessidade da reforma e aliviar, então, essa pressão eleitoral sobre os parlamentares. Carlos Marum, durante o seu discurso aqui no Palácio, também lembrou outros pontos, outras reformas que já foram aprovadas pelo governo ao longo dos últimos meses e disse que a reforma da Previdência, então, é aí o próximo tema mais importante. Acompanhe o que ele disse. Hoje, tenho orgulho do que, sob o seu comando, já fizemos. Tiramos o Brasil, senhor presidente, da pior recessão de sua história. O juro hoje é o mais baixo de todos os tempos. O desemprego diminui há meses seguidos. Nossas indústrias crescem também há meses. O saldo de nossa balança comercial bate recordes, mês após mês. Prefeitos, governadores são tratados com respeito pelo seu governo. O esforço dos homens do campo e a inflação controlada garantem hoje o arroz, o feijão e a carne na mesa do trabalhador brasileiro. Nesse sentido, o maior dos desafios é a reforma da Previdência.
Pois é, então aí o deputado Carlos Marum, que tomou posse hoje, disse que vai trabalhar ao longo do mês de janeiro, aí durante então o recesso dos parlamentares, ainda nesse trabalho para convencer todo mundo a votar assim que o recesso legislativo for concluído e os trabalhos forem retomados em fevereiro. Ministro, né? Eu disse deputado Carlos Marum, agora ministro Carlos Marum. Bom, quem também falou de Previdência hoje foi o ministro Moreira Franco, que participou de um fórum em São Paulo. Os detalhes quem vai trazer para a gente é Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil lá. Boa noite, Vanessa. Oi, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos. Moreira Franco afirmou ter absoluta convicção de que o governo vai conseguir os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência fez as contas, disse que já são 280 votos garantidos e que o restante vai ser obtido a partir de conversas do presidente Michel Temer junto a parlamentares. Vamos acompanhar o que ele disse. O presidente Temer não vai recuar, não vai vacilar, não vai deixar de perseverar na aprovação da Previdência. Porque todos nós temos a consciência de que, primeiro, não dá para você viver numa sociedade com tamanha injustiça, tamanhos privilégios, tamanhas diferenças. Não dá. Nós precisamos ser uma sociedade democrática e a principal característica de uma sociedade democrática é a igualdade de oportunidades. E nós só temos igualdade de oportunidade quando você tem as pessoas tendo uma regra geral para todo mundo. Todos têm que ter a mesma regra. Moreira Franco explicou que o ambiente no país mudou em relação à reforma e que não há uma compreensão de que há uma compreensão de que o problema é grave. Segundo o ministro, a expectativa agora é de que o relator apresente a emenda o mais rápido possível. Ele avaliou ainda o cenário do ano que vem, de eleições, caso a proposta não seja aprovada este ano. Avaliou que a corrida eleitoral não vai ser um problema. Isso porque, segundo ele, se não tiver sido aprovada, a reforma será o tema central das campanhas por causa de suas consequências, tanto para a economia quanto para a vida das pessoas. Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. E olha, mas Previdência não foi o único tema tratado pelo governo federal hoje, não. O próprio presidente Michel Temer recebeu o governador do Rio de Janeiro, aqui no Palácio, para firmar ali, concluir aquele acordo. A gente falou sobre ele, um empréstimo de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Vamos acompanhar os detalhes sobre isso com Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Mariana. Bem, esse acordo faz parte aí daquele plano de recuperação, né, de socorro ao Estado do Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer assinou o acordo com o Estado, com o governo do Rio, autorizando o Estado a contrair aí um empréstimo de quase 3 bilhões de reais para pagar os salários em atraso dos servidores públicos. O contrato com o banco BNP Paribas, que tem como garantia de pagamento aí a privatização da Companhia de Água e Esgoto do Estado, a SEDAI, já estava assinado, mas precisava ainda de um aval da União para que fosse formalizado. Então, essa assinatura aí aconteceu hoje no Palácio do Planalto, com a presença também do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Ontem, o governador do Rio e o secretário de Fazenda do Estado, Gustavo Barbosa, eles detalharam as condições do empréstimo. O dinheiro deve cair na conta do Estado em até 3 dias úteis e, segundo eles, a primeira parte do repasse, aí, 2 bilhões de reais, vai ser usada integralmente para o pagamento dos salários atrasados dos servidores até a próxima semana. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, um acordo também entre a União, o Estado de São Paulo e o município de São Paulo também foi assinado hoje para a construção de casas populares. Então a gente volta a falar com a Vanessa Casalino para saber mais detalhes sobre isso. Esse acordo permite construir 1.900 apartamentos no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Isso na faixa 1 do programa. Vão ser investidos mais de 270 milhões de reais. Desse total, quase 70% virão do governo federal pelo Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal. 14% serão investimentos do governo do estado e 19% do município. São 13 empreendimentos nas regiões norte, sul e leste da cidade e as obras vão ter início em até 30 dias.
Parte das moradias vai ser destinada a famílias com renda mensal de até R$ 1.800 e que estão inscritas no cadastro habitacional do município. Outra parte vai atender famílias removidas por obras de canalização de córregos. Segundo o município, em 2017, a capital recebeu do governo federal recursos para a construção de quase 6.000 moradias. Volto com você, Mariana. Vanessa, você também tem informações para a gente sobre um leilão de linhas de transmissão de energia que vai ser realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Exatamente, Mariana. O leilão aconteceu hoje aqui na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Atraiu 47 grupos que aceitaram receber o menor valor pela construção e operação da linha e também das subestações. Isso, segundo o governo, deve se refletir num custo menor da energia para o consumidor. Foram 11 lotes que somam quase 5.000 quilômetros de novas linhas de transmissão. Elas vão ter de ser construídas e operadas, um investimento de mais de 8 bilhões de reais. Na média, o deságio foi superior a 40%. E os indianos se destacaram nas aquisições. Uma francesa e uma espanhola levaram os lotes com maiores investimentos, mas empresas brasileiras também participaram. Os leilões são para 10 estados: Paraná, Piauí, Ceará, Pará, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. A previsão da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, é de que as obras durem até 60 meses e gerem mais de 17.000 empregos. Esses leilões têm por objetivo aumentar a oferta de energia e fortalecer o sistema. Este foi o segundo e também o último, claro, deste ano. No leilão de abril, 31 dos 35 lotes foram arrematados. Mariana. Obrigada, Vanessa. A gente lembra que esses leilões de linha de transmissão são importantes porque muitas vezes o poder público lembra de fazer o leilão para produção de energia, mas se não tiver linha de transmissão, de nada adianta, né? Então, esses leilões de linha de transmissão são muito importantes também. Bom, hoje o Maurício de Almeida, do Rio de Janeiro, não está aqui ao vivo conosco, mas ele deixou preparado para a gente um balanço do que rolou no Rio de Janeiro essa semana. Vamos acompanhar. Olá, Mariana, boa noite. Essa foi mais uma semana agitada para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Primeiro, ele fez o exame do Enem. Cabral está tentando uma vaga no curso de História. Isso faz parte de uma estratégia de defesa do ex-governador, já que, de acordo com a lei, quando uma pessoa estuda pelo menos 3 dias, recebe o benefício de descontar um dia da pena. Ou seja, a cada dia, 3 dias de estudo, Cabral desconta 1 da pena. E o ex-governador do Rio de Janeiro já foi condenado a 72 anos de prisão e ainda responde a outros 13 processos. Depois, Cabral teve que prestar um novo depoimento para o juiz Marcelo Bretas. Ele mais uma vez admitiu que usou o dinheiro da Caixa 2 de campanha, mas negou ter recebido propina. Dessa vez, a diferença foi que Cabral pediu desculpas para a população do Rio de Janeiro, já que não deveria ter utilizado o dinheiro da Caixa 2. Mas Carlos Miranda, que é apontado como operador financeiro de Cabral, voltou a prestar depoimento e disse que recebia R$150 mil por mês para administrar o esquema de propina do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Carlos Miranda fez um acordo de delação premiada. Quem também enfrentou problemas na justiça essa semana foi o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. Ele e o deputado federal Pedro Paulo foram condenados por abuso do poder econômico e político na eleição do ano passado. Pedro Paulo foi candidato a prefeito aqui no Rio de Janeiro. Tanto Pedro Paulo quanto Eduardo Paes estão inelegíveis por 8 anos e cada um vai ter que pagar uma multa de R$106 mil. Mas os dois ainda podem recorrer. Eduardo Paes já disse que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, já que ele tenta, no ano que vem, ser candidato ao governo do Rio de Janeiro. Ainda falando de assuntos ligados à justiça, o traficante Rogério 157 teve a transferência dele autorizada para um presídio federal fora do Rio de Janeiro. O pedido foi feito pelo secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Roberto Sá, que quer diminuir a influência que o traficante tem com outros traficantes, mesmo estando preso aqui no Rio de Janeiro. Mariana. Bom, então esse foi o balanço de Maurício de Almeida. E ainda falando em balanço, a gente lembra aqui rapidinho que essa semana praticamente foi encerrado o ano legislativo no Congresso Nacional. Na Câmara ainda há previsão de atividades para a semana que vem, mas as votações mais importantes foram encerradas essa semana com a aprovação do orçamento pelo Congresso e a decisão então de adiar a votação da reforma da Previdência para o ano que vem. No Senado, inclusive, já foi feita uma sessão de encerramento do ano legislativo, uma sessão na qual, inclusive, o presidente da Casa, Eunício Oliveira, pediu desculpas aos colegas por algum eventual excesso que ele tenha cometido, esse foi o termo que ele usou,
ao tentar conduzir as votações e conciliar o que ele chamou de interesses diversos entre os próprios senadores. E aí, nessa oportunidade, o senador Lindbergh Farias, do PT, também aproveitou para pedir desculpas por ter se excedido em alguns momentos aí ao longo das discussões desse ano, que foi um ano intenso na política. A gente lembra, inclusive, que Lindbergh Farias sofreu uma representação no Conselho de Ética por alguns momentos em que justamente se excedeu ali na defesa do que acreditava. Então foi aí uma sessão de encerramento com pedidos mútuos de desculpas. No próximo bloco a gente volta com detalhes sobre a nova base comum curricular. É daqui a pouquinho. Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente vai agora aos estúdios da Rádio Nacional com Jéssica Gonçalves, que traz para a gente as informações sobre a nova base comum curricular, que foi finalmente aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. Boa noite, Mariana. A Base Nacional Comum Curricular foi aprovada hoje pelo Conselho Nacional de Educação. Por 20 votos a 3, o documento vai nortear o que as escolas devem ensinar aos estudantes da educação infantil e do ensino fundamental. Com o documento, as escolas públicas e particulares de ensino municipal, estadual e federal devem elaborar os currículos, adaptando para cada realidade regional. As 3 conselheiras contrárias à aprovação do texto proposto pelo Ministério da Educação argumentaram que o tempo de análise do documento foi insuficiente e que o debate deveria ser mais aprofundado em pontos específicos. Além disso, o ensino médio ficou fora da base curricular aprovada nesta sexta-feira, o que também gerou críticas. Outro ponto que gerou polêmica na base curricular foi a exclusão dos debates ligados à identidade de gênero e à orientação sexual em sala de aula. Como o assunto gerou controvérsias, o Ministério da Educação retirou da terceira e última versão do documento enviado ao Conselho. Depois de aprovado, o texto da Base Nacional Comum Curricular segue para análise do Ministério da Educação, onde precisa ser homologado pelo ministro Mendonça Filho. Como não há previsão para isso, não é possível saber quando passam a valer as diretrizes. O MEC deve enviar em 2018 um documento para a elaboração da base curricular do ensino médio. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. A gente segue falando de educação porque o MEC liberou mais de quase 300 milhões de reais para universidades federais. Carolina Pimentel, esse dinheiro deve ser usado principalmente para manutenção e custeio das universidades, né? Mariana, o Ministério da Educação liberou quase 300 milhões de reais para instituições federais de ensino. Segundo o Ministério, desse total, 202 milhões de reais vão para as universidades federais e hospitais universitários. Ainda segundo o Ministério, esse dinheiro vai ser usado para manutenção, custeio e pagamento de assistência estudantil, entre outros projetos aí. Desde o início do ano, o Ministério da Educação repassou cerca de 7 bilhões de reais em recursos financeiros para as instituições federais. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, vai falar de judiciário, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, participou de um evento no Rio de Janeiro e fez uma crítica, fez críticas sobre restrição ao foro privilegiado. Mas quem vai contar mais sobre isso é Henrique Bogo, que está aqui ao meu lado. Vamos dar boa noite, Boa noite, Henrique. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. O Gilmar Mendes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, disse hoje que a restrição do foro privilegiado é um equívoco. Para Mendes, essa mudança não vai funcionar. Ele afirmou que o Brasil tem um índice quase negativo de punição. Ele usou como exemplo o índice de homicídios, somente 8% são revelados. Para Mendes, a justiça funciona mal e obrigá-la a receber os políticos é um tipo de populismo. Então, na verdade, daqui a pouco nós vamos estar lamentando a supressão do foro por prerrogativa de função. Eu acho um equívoco isso, acho um equívoco. A minha visão é a seguinte, nós precisamos mudar de forma regulada com a intervenção do Congresso. Quando o Constituinte pensou nisto, ele não imaginou que nós teríamos 300 casos no Supremo, 400 casos de investigação de parlamentar. Então isso se tornou insuportável. A declaração de Gilmar Mendes veio depois de uma reunião com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais no Rio de Janeiro. No final de novembro, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, pediu vista do processo que trata do foro privilegiado. Até o momento, 8 ministros se manifestaram a favor de algum tipo de mudança para julgar crimes de parlamentares. Não há data para a retomada desse julgamento.
Gilmar Mendes também comentou o julgamento sobre autorização para que a Polícia Federal possa negociar delações premiadas. Gilmar ainda não participou desse julgamento, mas afirma que esta é uma oportunidade para discutir as delações como um todo. Esse julgamento das delações deve voltar no ano que vem. Até agora são 6 votos a favor das delações negociadas pela PF, mas todos os votos têm divergências. Gilmar Mendes também voltou a dizer que há uma insegurança em relação ao financiamento de campanha. Segundo ele, dos 730 mil doadores, são pessoas físicas de 2016, 350 mil são doadores irregulares. Lembrando que o STF proibiu a doação de empresas para as campanhas. Mariana. Henrique, você também acompanhou hoje informações sobre o depoimento que foi prestado ao juiz Sérgio Moro em relação àquele inquérito em que o Ministério Público Federal, aquele inquérito que envolve o ex-presidente Lula, em que o Ministério Público Federal questiona os recibos apresentados pelo ex-presidente relacionados ao aluguel de um imóvel. Hoje, o juiz Sérgio Moro, então, interrogou aí o dono desse imóvel, o responsável por esses recibos de aluguel, né? Isso mesmo, Mari. Um dos depoentes foi o empresário Glaucus da Costa Marques, que é esse proprietário do apartamento alugado pelo ex-presidente. Costa Marques afirmou que nunca recebeu os aluguéis devidos por Lula e disse que o primo dele, o pecuarista José Carlos Bunlain, teria dito que ele seria responsável pelo pagamento do aluguel e que o imposto devido seria ressarcido depois. O aluguel iniciou o meu contrato a partir de 1º de fevereiro de 2011. Certo. Até 30 de outubro de 2015 eu não recebi. Eu comecei a receber o aluguel de novembro, que eles pagaram dia 5 de dezembro, 7, por depósito. Certo. Como já esclareci. Depósito não identificado em envelope. Perfeito. Então antes o senhor mantém a sua afirmação de que o senhor não recebeu valores de aluguel. Não recebi. E depois o senhor recebeu algum atrasado desses valores? Eu recebi atrasado. Costa Marques também afirmou que os recibos de aluguel de 2015, apresentados pela defesa de Lula, foram assinados de uma vez quando ele estava no hospital. O juiz Sérgio Moro também ouviu hoje o contador João Muniz Leite como testemunha do processo. Ele confirmou que recolheu as assinaturas de Costa Marques no hospital. Ao ser questionado pelo juiz, João Muniz mudou a versão sobre os recibos. Em depoimento anterior, ele havia dito que recebeu os recibos das mãos de Glauco Costa Marques entre 2011 e 2015. E hoje, João disse que se equivocou e que até 2013 recebia apenas a informação e não os recibos. Nesse processo, o Ministério Público investiga se Lula recebeu vantagens indevidas para facilitar contratos na Petrobras. A propina viria na forma de aquisição de um terreno para o Instituto Lula pela Odebrecht e no aluguel do apartamento ao lado em que Lula mora, em São Bernardo do Campo. A defesa de Lula disse que os depoimentos de hoje confirmam que os recibos são autênticos e que eles são a prova mais plena do recebimento do aluguel. E outra notícia, agora a gente fala de novo com a Carol, da Agência Brasil, que ela tem uma outra notícia da Lava Jato envolvendo a Odebrecht também, só que em outro país, né, Carol? Isso. Bem, a Odebrecht está enfrentando aí, né, é o centro aí de um maior escândalo de corrupção na América Latina. E, por exemplo, no Peru, o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, disse que não vai renunciar por causa desse escândalo que envolve pagamentos feitos aí pela construtora brasileira, a Odebrecht, há pelo menos 10 anos para uma empresa que ele controlava na época em que ocupava um cargo público. Bem, o pronunciamento transmitido pela TV, o presidente peruano reconheceu que era dono da empresa Westfield Capital, mas afirmou que não a gerenciava enquanto ocupava os cargos públicos e negou qualquer irregularidade. Mas antes do discurso do presidente, líderes de vários partidos da oposição prometeram que vão pressionar para que ele deixe o poder se ele não deixar voluntariamente. Então, vão fazer pressão para que o presidente renuncie. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Odebrecht aí, então, também causando terremoto político no Peru, além de Colômbia, Equador e, claro, Brasil, né? Bom, a gente volta a falar com a Jéssica Gonçalves nos estúdios da Rádio Nacional, porque ela tem boas notícias pra gente, liberação do último lote do imposto de renda esse ano.
Mariana, a Receita Federal paga hoje o 7º e último lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física. Quase 2 milhões de contribuintes vão receber ao todo 2 bilhões e 800 milhões de reais. A Receita também paga 230 milhões a 140 mil contribuintes que fizeram a declaração entre 2008 e 2016, mas estavam na malha fina. As restituições têm correção de 6% para o lote de 2017 a 100% para o lote de 2008. Em todos os casos, os índices têm como base a Selic, a taxa básica de juros da economia. Para saber se teve a declaração liberada, é preciso acessar o site receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receitafone no número 146. Também é possível usar o aplicativo para tablets e smartphones e o dinheiro é depositado nas contas informadas na declaração. Se o contribuinte não receber a restituição, deve ligar ou ir a qualquer agência do Banco do Brasil. Quem não recebeu a restituição está fora do lote de dezembro, caiu na malha fina. Nesse caso, os contribuintes devem consultar o Centro Virtual de Atendimento da Receita para descobrir o problema. Segundo o fisco, quase 750 mil declarações ficaram retidas este ano por causa de inconsistências nas informações prestadas. É com você, Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Então, olha, se você ainda tem esperança de receber restituição do seu imposto de renda esse ano, corre lá no site da Receita para conferir se você está nessa última lista de restituição aí. E, bom, olha, eu vou dar para vocês as últimas manchetes aqui da Agência Brasil. A OMS, né, Organização Mundial de Saúde, divulgou recomendação para que o canabidiol não seja catalogado como droga. E a Polícia Federal e CGU apuram suspeita de desvio de recursos da merenda escolar no Amapá. Tudo isso em agenciabrasil.ebc.com.br. Para você, um ótimo fim de semana, uma boa noite.